Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É mais uma noite, é mais um dia na presença de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por você estar assistindo aqui esse vídeo. Uma pregação da parte do nosso Deus Altíssimo de Israel. Pregação essa que devemos estar sempre atentos para ouvir a mensagem do Senhor e saber, meus irmãos, em que tipo de geração nós estamos vivendo. E esse tipo de geração de hoje é uma geração má e perversa e ainda está indo por caminhos que está cheirando ainda muito mal as narinas do Deus Altíssimo de Israel. Muito mesmo, muito mais perversa do que aquele povo de Sodoma e Gomorra. Hoje o mundo está diante da presença do Deus Altíssimo de Israel, indo por caminhos tortuosos que são desagradáveis ao Senhor. E muitos não estão mais se preocupando com a vida santa, com a vida em santidade com Deus. Muitos estão se deleitando nos seus próprios caminhos, concupiscência da carne e vontade do coração, esquecendo totalmente de que Deus, Ele é santo e requer que seu povo ande na santidade. E o povo hoje em dia quer porta larga. Se hoje a pregação for prosperidade, eles dão glória a Deus, dão aleluia, mas quando a palavra é se arrepender, porque Jesus está voltando, isso daí é pregado mesmo para cristão, que se dizem ser cristão, estão andando no seu próprio caminho, na concupiscência da sua própria carne. Tão certo como vive a minha alma, vive o Senhor. O meu Senhor Jesus Cristo ministrou aqui sobre a face desse reino com R minúsculo e nos disse certamente que o joio cresceria junto com o trigo. O joio até parece com trigo, mas não é. Quando a gente abre ele, a gente vê que não tem nenhuma semente. A gente vê que não produz fruto nenhum, não presta para nada, você para tocar fogo. Então, quando os senhores, quando os servos chegaram até o Senhor para poder perguntar se era para arrancar o joio, então ele disse, não, deixai que eles cresçam juntos até que chegue o tempo da ceifa. E a ceifa está chegando, o tempo da ceifa. Jesus vai se levantar do trono, o Deus Pai vai determinar um momento em que seu Filho unigênito vem. E esse daí será o dia mais agradável, vai ser o dia feliz para nós que vivemos na santidade em Cristo Jesus. Porque verdadeiramente estamos com a certeza da nossa salvação em Cristo. Mas tão certo como vive a minha alma, vive o Senhor dos Exércitos. Todas estas coisas têm que acontecer, porque o maior profeta teve aqui, falou que verdadeiramente haveria de haver todas estas coisas que estão acontecendo hoje nesta geração perversa, má e avarenta. Ó povo, guarda o que vocês receberam, ainda que seja minoria, mas guarda a santidade em Deus, não se afaste do caminho do Senhor, não perca tempo com as coisas terrenas desta terra. Vemos as tecnologias se avançando. Cheguei em Salvador, fui lá e eu apreciei ali, meus irmãos, presencialmente, um trem onde quando a pessoa chega perto, a porta abre e quando a pessoa sai de perto, a porta fecha. É como se tivesse um sensor ali humano, onde a máquina não precisa de ninguém, não precisa da assistência do ser humano para poder se locomover ou fazer o que ela está fazendo. Isso daí chega a ser apavorante para algumas pessoas que já estão abrindo os olhos para observar as coisas que hoje em dia está sendo feito, pelos cientistas, pelos tecnológicos, pelos técnicos em ciência. Que as máquinas só vão precisar da obra humana para serem consertadas, só para isso, só para manutenção mesmo da máquina, porque eu digo com toda certeza, as máquinas vão substituir o trabalho humano, e vocês que andam hoje admirados com essa tecnologia do Pix, admirados com as tecnologias que estão chegando dentro dos ônibus, olha só, os cobradores já não vai mais estar cobrando dinheiro dentro dos ônibus. Agora a máquina vai passar a cobrar e tomar o espaço humano nos ônibus. Então se prepara aí, porque tudo que está acontecendo hoje é para que você venha estar atento para o que vai acontecer lá na frente, pelo que eu estou falando para vocês. Porque vocês estão aplaudindo aí, porque no ônibus aí agora está passando cartão, você está passando pelas roletas lá dos metrô, não precisa ter aquelas pessoas que ficam lá dando assistência lá no metrô, um dia vai perder o trabalho. Por quê? Porque não vai ser mais necessário. Eles já estão trabalhando já para inovar a tecnologia e há mercados que já não precisa mais de pessoas trabalhando no caixa, porque a máquina está fazendo toda essa função. Então se preparem, povo, que vai chegar o tempo que muitos vão procurar emprego e não vão achar, e o emprego vai ficar escasso.
Então, povo, ouve a voz de Deus, volta o teu coração para Deus e saiba que o teu tempo é importante, não há mais tempo para perder sobre a face dessa terra nas tecnologias humanas, na ciência dos humanos. Porque na ciência dos perversos muitos se tropeçam e nela ficam e andam nas suas próprias vaidade e concupiscência da carne, sem se arrepender do seu mau caminho. Muitos que são presos na tecnologia e dão mais tempo para os seus trabalhos, para os seus negócios, e esquecem de ir por todos e anunciar o reino dos céus, porque Jesus está voltando e vem julgar as nossas causas. Não pense que verdadeiramente acabou o tempo, que verdadeiramente o povo serão afligidos por coisas que virão, porque muitos estão preocupados mais com a tecnologia, com o seu bolso, com as suas finanças, estão esquecendo que verdadeiramente o mundo está indo por um caminho tortuoso e está desagradando a Deus, e assim como Deus fez a Sodoma e Gomorra, Deus ainda vai fazer nesta geração. Não há mais tempo da gente perder tempo com as coisas desse mundo. Está na hora da gente botar o nosso coração para Deus como Deus Ele quer, porque Deus mostrou para mim que haverá de haver uma praga sobre o Brasil, e vai acontecer, essa praga vai se alastrar, e vai ser pior do que a primeira, porque o povo quer se deleitar nos seus prazeres da carne, esquecendo que existe um Deus que criou os céus e a terra, onde requer do seu povo obediência, eles vão pela avareza dos seus próprios corações, com livre-arbítrio eles querem ir e vir, fazer o que quer, mas está soando muito mal as narinas do Deus Altíssimo de Israel. Então, povo que estão afastados de Deus, arrependa-se enquanto há tempo, porque Jesus ele prega sobre o seu grande amor, que é o Deus Pai, que enviou o seu Filho unigênito, que é o amor próprio, que verdadeiramente salva a todo ser humano, e esse amor próprio hoje é distribuído a todos nós. Não significa que a gente devemos ter amor próprio, mas quando a gente conhecemos esse amor divino de Deus, esse amor próprio no Filho unigênito de Deus, vamos também descobrir a liberdade para amar o nosso próximo como a si mesmo. Não tem essa de você amar só a si mesmo, porque inventaram uma coisa aí de amor próprio. Não existe esse negócio. Com Jesus a gente temos que amar o nosso próximo, ainda que estamos peregrinando aqui, temos inimigos, se levantam contra nós com calúnias, mas eles não são os nossos verdadeiros inimigos. Existem os principados de potestade das trevas que têm força sobre eles para que eles se constituam inimigos nossos devido ao livre-arbítrio que eles têm. Porque Satanás, os demônios, eles têm estratégia para tentar fazer com que eles obedeçam sopros. Porque aqueles que verdadeiramente estão afastados da presença de Deus, eles são como folha seca, que cada sopro que bate nele, eles são soprados para cada lugar e são aflitos, afligidos sobre a face dessa terra. E você que serve a Deus, você também não está escasso em sofrer perseguições, calúnias por aqueles que não temem a Deus e por aqueles que temem a Deus, mas não querem obedecer a palavra do Senhor. Porque tem uma diferença naquele que ouve a palavra de Deus e teme. Ele não persegue o povo de Deus, ele é obediente a Deus e também ama o seu próximo como a si mesmo, que também cumpre todos os mandamentos de Deus sobre nossas vidas. Então, hoje em dia, o amor está se esfriando, as pessoas estão perdendo o amor. Existe uma máquina aí, que eu já observei, né, no Facebook, muitas publicações horríveis, e a máquina publicando o que bem quer sem nenhum sentimento, e o povo está começando a aprender aquilo achando que é um ser humano que está comentando, mas não é uma máquina. Então o amor está começando a se esfriar sobre a face da terra. Isso é verdade. O meu profeta, o Deus Altíssimo de Israel, enviou seu Filho unigênito, o maior profeta que já houve sobre a face da terra, que ao terceiro dia ressuscitou, comeu e bebeu com os seus discípulos e está assentado à direita de Deus todo glorificado, esperando o momento em que o Deus Pai o dá ali a decisão do seu Filho unigênito se levantar do trono para vir julgar as nossas causas. Então nós vamos ver agora o nosso Senhor Jesus Cristo profetizando todas essas coisas que já estão acontecendo, porque nos últimos dias o amor iria se esfriar. Hoje em dia eles vendo, assistindo assassinatos, esse tipo de coisa, para eles é normal. Então o amor já está se esfriando e você precisa praticar frutos dignos de arrependimento. O maldoso hoje em dia tem que praticar a bondade de Deus, tem que viver na bondade. Não adianta você dizer que está fazendo a bondade de Deus e está nas suas próprias concupiscências da sua carne e não quer se arrepender. Por mínimo que for a mentira, não deixa de ser mentira, continua sendo mentira. Ananias e Safira vai expirar e morrer por causa disso. E existe já uma cúpula de pessoas que estão aí ficando dentro de casa e dizendo que
Pode adorar a Deus dentro de casa? Pode adorar dentro de casa, mas para você ser edificado, ornamentado pela palavra, talvez alguém dentro da sua família não vai ter coragem de te dizer a verdade, de te exortar como Deus ele quer te exortar, trazer uma verdade na palavra a qual você ainda não ouviu, os seus olhos ainda nem viu quem é essa pessoa que Deus vai usar. Então, você tem que congregar, você tem que ir adorar a Deus, você tem que glorificar o nome santo do Senhor. Para com essa mentira de querer dizer que está congregando a Deus dentro da sua casa, porque isso é mentira. E você precisa servir a Deus como Deus ele manda em sua palavra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É certo que nós venhamos a congregar a Deus. Muitos já vão para festas aí. Muitos estão se preparando para o carnaval. Muitos estão se preparando para muitas coisas para fazer nesses tempos de festividade. E porque as coisas que não edificam a nossa vida, e as coisas que edificam a nossa vida é Jesus, e as coisas que não edificam acrescenta pecado. E você que diz que não precisa congregar na casa de oração, você está sendo enganado pelo desejo da sua própria vontade. Muitos falsos profetas que pregam que agora o momento é buscar dentro de suas casas, ainda não chegou o tempo da perseguição, seremos então, portanto, valentes, anunciando o reino dos céus com seriedade, com verdade, congregando, adorando a Deus, glorificando o nome santo do Senhor. Saia dessa mentira de dizer que está servindo a Deus dentro da sua casa, porque quem mente pratica a vontade dos demônios, são enchidos pela avareza de Satanás. Vocês que estão sendo uma cúpula, uma sinagoga para dizer que agora vão congregar em casa, esqueçam isso. Está na hora de você viver a verdade e a santidade em Cristo Jesus, é congregar, é adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Vamos ver que Pedro ele vai entrar na casa de Cornélio. Cornélio é um centurião da corte italiana. E Deus tem um chamado na vida de Cornélio, porque Cornélio estava jejuando por 4 dias. E Deus enviou o seu anjo e fala que Pedro haveria de ir lá para poder ministrar esta palavra de vida. E a palavra foi essa, irmãos, que foi ministrada dentro da casa de Cornélio. É que Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. Cumpriu com a vontade do Pai na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos corajosos, ajuntando o povo para congregar, para agregar, para adorar o nome santo do Deus Altíssimo de Israel, onde muitos que já praticam as suas próprias concupiscências da carne estão se preparando para festivais, para bebidas e muitas outras coisas, se juntando lá naquele lugar, e você não quer se juntar numa casa de oração para adorar e glorificar a Deus? Esse é o melhor que você está dando a Deus? Não parece que é o melhor. Você está sendo enganado pela avareza do teu coração. Abre o teu coração para Deus se você estiver fazendo tal coisa. Arrependa-se. Congregue. Adore a Deus com seriedade. Não podemos olhar para um servo de Deus e enxergar uma má obra, já que ele é verdadeiramente um servo de Deus. Conheceremos o pé de árvore pelos seus frutos. Mas é necessário que venhamos a julgar as nossas próprias obras e não olhar o que o nosso próximo está fazendo, porque somos obrigados a peregrinar aqui junto com eles. Mas no grande dia haverá a ceifa, a separação entre o joio e o trigo. É necessário que venhamos adorar a Deus com seriedade, com verdade, porque Jesus está voltando e julgará a nossa causa, pois Ele é a justiça. Ele é a justiça que nos conduzirá ao reino dos céus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que ouve a verdade, ele é liberto. É livre da concupiscência da sua carne, é livre da vontade do seu próprio eu, do seu próprio ego, dos seus vícios no seu coração. Encontramos a liberdade em Deus, no seu Filho amado Jesus Cristo, e recebemos o Espírito Santo de Deus. Por isso somos livres. E com essa liberdade também levamos a todos aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, e ainda que não tenha, ouvem a palavra de Deus por intermédio dos seus ministros aqui neste reino com R minúsculo, porque Deus constituiu a nós como mensageiros dos últimos dias para anunciar a verdade, não para amassagear o ego deles, mas para anunciar o que há de acontecer sobre a face desse reino com R minúsculo. Ouve, ó povo,
Pois o Deus vivo de Israel criou os céus, a terra seca e tudo que há sobre a superfície da terra. Mas a todas as criaturas que não conseguem ser racional como nós, Deus ele nos concedeu livre-arbítrio para nós ir e vir. Então, com esse tempo que você tem que decidir fazer a coisa certa diante dos olhos de Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Enquanto estamos aqui, vamos anunciar e ministrar a palavra do nosso Deus Pai, como Ele quer, na santidade que Ele quer, não como nós queremos, mas como Deus Altíssimo de Israel nos ortogou para anunciar o reino dos céus a todo aquele que nele crê, para que eles não venham a perecer, mas venham a viver a vida eterna, por intermédio do seu Filho unigênito, ali na cruz do Calvário, que nos justifica e nos permite entrar na Nova Jerusalém, no grande dia do Senhor. Esta é a verdadeira riqueza, e a verdadeira riqueza está em Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então vamos vigiar nestes últimos dias e dar lugar ao Deus Pai, ao nosso Deus Altíssimo de Israel, que por intermédio do seu Filho unigênito nos provou todo o seu amor incondicional sobre as nossas vidas. Então, ainda que o mundo olhasse para nós e aqueles que estão à nossa volta não dessem nada por nós, existe um Deus que olhou para nós e enxergou em nós aquilo que ninguém enxergou. Você tem um grande valor, você é especial. Escolha hoje andar nos princípios de Deus, adorá-lo e glorificando e exaltando e crendo na promessa do Deus Altíssimo de Israel, por intermédio do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que breve vem. E vem sem demora. Assim eu clamo ao Senhor. Espero que esta palavra também esteja firmada no seu coração, porque por intermédio da nossa fé, da nossa confissão, da confissão em Cristo Jesus na cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e verdadeiramente hoje nos concebeu aqui verdadeiramente o Espírito Santo que nos liga ao seu Filho unigênito e ao Deus Pai que verdadeiramente nos enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Então fica afirmado no teu coração essa palavra, teme ao Senhor Jesus Cristo e Ele será convosco para sempre conosco até a Nova Jerusalém. Deus abençoe a todos e continue sempre abençoando.